Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre orientação, onde nós iniciamos semana passada, nossa videoaula, nós falamos sobre os tipos de orientação espacial, assim como também nós falamos na nossa videoconferência, né? Todo mundo conseguiu expressar o que achou mais prático e falamos bastante sobre esse assunto. Hoje nós iremos dar continuidade e resolver algumas questões no nosso livro didático. Então, eu gostaria que pegassem o livro na página 331, onde nós iremos ler uma curiosidade. É essa parte aqui, ó, para saber mais. Olha só. Nem sempre o Sol nasce exatamente no ponto leste. Na verdade, isso ocorre apenas 2 dias por ano, que são chamados de equinócios. Lembra que eu disse a vocês que nós iríamos falar sobre isso na aula de hoje? À medida que o ano passa, notamos que o Sol nasce mais à direita ou mais à esquerda, na linha do horizonte. Essa variação se deve ao movimento da Terra em torno do Sol, que a gente sabe que a Terra realiza 2 tipos de movimento, né? O de rotação e o de translação. Partindo para a página 332, nós iremos finalizar o conteúdo, né, até agora, sobre pontos colaterais. Nós já falamos anteriormente, iremos apenas fechar para resolver as questões. Sabemos que os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste, e os pontos colaterais são aqueles que ficam entre os pontos cardeais. A gente consegue ver isso muito fácil na rosa dos ventos. Lembram o que é a rosa dos ventos? Isso aqui, ó. Neste símbolo, a gente consegue ver, né, nitidamente quais são os pontos cardeais e colaterais assim representados, ok? Então, nós temos algumas siglas e é preciso a gente conhecê-las para que a gente, de cara, a gente já saiba qual ponto está se tratando. Por exemplo, N, norte, S, sul, L, leste, O, oeste. E agora, juntamente com o TIA, vamos ver onde ficam localizados os pontos colaterais, tá certo? Vamos lá. Entre o norte e o leste, nós temos o Nordeste, representado pela sigla NE. Entre o leste e o sul, nós temos o Sudeste, representado pela sigla SE. Entre o sul e o oeste, nós temos o Sudoeste, representado pela sigla SO. Entre o oeste e o norte, nós temos o Noroeste, representado pela sigla NO. Ok? Entendido? Pois bem. Então, agora vamos realizar a atividade. Nós só iremos fazer até a questão 3, certo? Primeiro, preencha o diagrama com as palavras que completam as frases. Vou ler a primeira para que vocês se interem. Um instrumento que podemos usar para nos orientar é aqui, número 1, certo? E vocês completam. E assim irão responder a cruzadinha com 5 perguntinhas. Questão 2. Para responder as questões a seguir, procure um lugar de onde seja possível observar o Sol nascendo e encontre a direção dos pontos cardeais. Então, vocês irão responder provavelmente amanhã. Vocês vão prestar atenção ou então vão lembrar, né? Que lado o Sol está nascendo e responder. De que lado de sua escola o Sol costuma nascer? Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste? O que você vê ao norte e ao sul. Então, não é necessário ser na escola, pode ser onde vocês estão, né? Na localização onde vocês estão. Em que direção fica a entrada da escola? Fica ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste? Enfim, nós já falamos bastante sobre esse assunto. Qualquer dúvida, vocês relembram a aula anterior que nós estudamos, né, na nossa videoaula, na nossa videoconferência, no próprio assunto no livro. Se assim ainda permanecer com dúvida, pode mandar mensagem para a tia, que com certeza ajudarei. Pode perguntar ao pai, à mãe, que se possível eles auxiliarão, tá certo? Se ainda permanecer com dúvida, não fiquem com dúvida, perguntem. E a questão 3 completa as sentenças a seguir.
O fica entre o norte e o leste. Quem é que fica entre o norte e o leste? Ó, lembram? O norte e o leste, nós temos NE. NE é quem? Nordeste. Que vocês irão encontrar aqui também. Ok? Então, um grande abraço, boa aula, boa atividade.